E nessa noite nós vamos meditar em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 45, diz: Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Prendeu-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que viestes? Nisto aproximou-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Amém? Os amados, poderem sentar. Essa noite, amados, nós vamos estar falando um pouco, aprendendo também sobre Judas. Aí vocês podem pensar assim: o que a gente pode aprender de Judas? Tudo que nós sabemos sobre Judas, pouco sabemos. A Bíblia pouco fala a respeito dele. Mas se falar Judas, vem na sua mente o quê? O traidor? Aquele que traiu Jesus. Aí você pode: o que eu posso aprender através da vida de Judas? O que eu posso tirar de proveito da vida de Judas? Nós sabemos, amados, que a palavra do Senhor, tudo que foi escrita, ele tem o seu significado. Deus tem, cada um de nós aqui, nós aprendemos sobre ele. E essa história de Judas, narrada na Bíblia, também foi deixado para a aprendizagem nosso. E nessa noite, nós vamos estar falando um pouco sobre esse discípulo de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, nessa noite, ó meu Deus, colocamos essa palavra em Tuas mãos, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ministrar, Senhor, segundo o Teu querer, ó Deus. Senhor, sabemos que não somos nada, meu Deus. Não somos nada, mas somos carentes da Tua graça, Senhor. E que nós possamos aprender, Senhor, nessa noite, para que nós possamos ser verdadeiramente o Teu discípulo, ó Deus. Verdadeiramente servo Teu, Jesus. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus, amados, falada em Mateus, capítulo 26. Quem era Judas? Judas foi um dos escolhidos de Jesus. Judas, ele era um discípulo de Jesus. Na Bíblia deixa bem claro que Jesus escolheu Judas. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 16, diz: E quando amanheceu, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quem era Judas? Judas era um discípulo de Jesus. Ele era discípulo, ele foi escolhido dentre os 12. Ele, da mesma forma que Pedro foi escolhido, que João, que Lucas foi escolhido, Judas também foi escolhido por Cristo para andar com ele. Judas andava no meio dos seus discípulos. E ele, amados, viveu como todos. Não tinha diferença. Talvez você fale: Judas, tem teólogos que falam que Judas, ele não teve a mesma oportunidade que os outros. Outros falam que ele foi predestinado a errar, a pecar. Mas aqui na Bíblia não diz isso. Ele fala que Jesus o escolheu. Ele era escolhido. Olha só, Judas era escolhido e ele andava com Cristo. Ele teve a mesma oportunidade do que os outros 11. A mesma oportunidade. Ele andou com Deus. Ele viveu, amados. Viu milagres maravilhosos. Judas, ele teve a oportunidade de ver Lázaro ressuscitando.
Ele também participou da mesa da ceia de Cristo. Da última ceia, quem estava lá? Judas. Judas participou, amados, do Sermão da Montanha. Quem estava lá no Sermão da Montanha? Judas. Ele teve a mesma oportunidade que talvez você possa colocar assim: eu não tive, você não teve. E muitas vezes, quando olha assim para Judas, as pessoas ainda acham que ele foi predestinado. Mas ele teve a mesma oportunidade. Ele viveu com Cristo. Ele teve a oportunidade de estar aprendendo com Cristo Jesus. E olhando assim para você ver, Judas, ele teve todos os ensinamentos suficientes para ser discípulo de Jesus, servo de Cristo Jesus. E por que não foi? E será porque Judas deixou no seu coração ser invadido de ganância, pelo erro? Amados, muitas vezes, nem sempre, aquele que está dentro da igreja, que se veste a roupa de crente, aquele crentesco, fala misericórdia, Jesus, para de longe as pessoas perceberem que é crente, nem sempre são crentes. Ele tem a mesma oportunidade de estar sentado aqui, louvando a Deus, aprendendo ensinamentos do pastor, lendo a palavra muitas vezes, mas não tem intimidade com Cristo. O que faltou em Judas? Judas teve toda a oportunidade, mas ele não andou com Cristo. Quantas vezes, amados, nós presenciamos pessoas que você olha e vê ali na igreja, nasceu, cresceu na igreja, está com seus pais, e de repente você toma um susto. Quem é? É fulano que estava na igreja, aquele que cantava, fez isso? Porque não teve intimidade com Cristo. Não teve comunhão. Não adianta eu estar aqui só por estar, mas eu tenho que ter envolvimento, amados. Eu tenho que ter intimidade. Eu preciso viver para Cristo. Eu preciso dedicar. Não é somente por aparência, porque fulano vai me olhar, mas eu preciso, acima de qualquer coisa, ter comunhão com o nosso Deus. Ter intimidade, viver para Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que triste. Muitos são chamados. Muitos. E a gente percebe uma coisa, antes e pós-pandemia. Quantos chamados? Quanta que a igreja era cheia. Quantas pessoas, servo, fiel, aquele que não faltava um culto. Mas quando veio a pandemia, que teve a oportunidade dos cultos online, quero mais estar na igreja, quero mais a comunhão. Amados, nós precisamos de manter a comunhão com Cristo. Como é que eu mantenho a minha comunhão? É vivendo em oração. Eu não posso ser crente só de fachada. Eu não posso viver só para as pessoas me verem. Mas eu preciso ter a comunhão com Cristo Jesus. A minha mente, o meu corpo tem que estar voltada para Cristo Jesus. E Judas foi o que faltou. Foi o que ele faltou e participou de tudo. Ele teve a oportunidade. Quantos sermões que o Senhor deu. Quantas vezes o Senhor corrigiu, falou, ensinou. Quantas vezes Jesus chamou a atenção daqueles que não estavam fazendo a vontade dele. Quantas vezes? E ele estava ali, acompanhando, vivenciando, vendo grandes milagres. Não seja só ser chamado, mas que você seja escolhido por Cristo Jesus. Não seja só chamado, não seja só um que ocupa o espaço, sentado na cadeira, amados. Busque a Cristo. São grandes oportunidades que Deus nos dá. A Bíblia diz em Mateus 7, presta bem atenção, Mateus 7, capítulo 21 ao 23,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Amados, que triste é ouvir isso de Cristo. Dizer: nunca te conheci. Já pensou? Você viver na igreja, estar na igreja, cantar, pregar, e quando chegar no grande dia, você ouvir o Senhor falar: eu nunca vos conheci. Sabe por que Cristo vai falar assim? Nunca vos conheci. Olha, eu nunca te vi. Eu não sei quem é você. Sabe por quê? Faltou intimidade. Você foi só chamado, você não foi escolhido. Não queira ser só chamado, amados. Não queira ouvir isso no grande dia. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque o nosso coração é sondado por Cristo. A nossa vida, ela é sondada por nosso Deus Todo-Poderoso. Nós fomos chamados, amados, para ser luz. Não adianta estar só apenas com aquele falar crentesco: misericórdia a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, não seja só crente de fachada. Não queira naquele grande dia que o Senhor dirá para você: apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Não seja como Judas, que andou com Cristo, teve a oportunidade de se converter de fato, mas não teve o privilégio de ter intimidade, como João teve, como os outros discípulos teve, a intimidade de estar ali com Cristo Jesus. Muitas vezes você fala: Judas traiu Jesus, Judas traiu com um beijo, e muitos pregam por aí: traiu, foi ele que traiu, e não falam a grande oportunidade que ele teve. Judas, amados, ele só caiu em si sobre as suas atitudes lá em Mateus 27, 4, 6. Olha a hora que Judas caiu em si. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Que nos importa? Isso é contigo. Judas caiu em si. Jesus tinha sido condenado. Ele caiu em si agora. Eu traí aquele que eu andei tanto tempo. Eu participei do ministério de Cristo. Eu fui escolhido por Ele. O que eu fiz? Olha o que eu fiz. Ele teve grande remorso. Mas eu falo para você nessa noite: remorso não é suficiente. Remorso não é suficiente para Cristo. Ele tem que ter um arrependimento. Aquele arrependimento que dói na alma. Judas, se ele tivesse tido esse arrependimento, ele não teve, amados. Não que lhe faltou oportunidade. Ele não faltou oportunidade. Ele faltou simplesmente estar a andar com Cristo de fato. Ele precisava de andar com o Senhor. Não adianta você viver aqui. Não adianta você estar aqui e não ter comunhão, leitura da palavra de Deus, pedir que o Espírito Santo te envolva. Aí você pode falar: Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata? Ué, 30 moedas? Deixou tudo? Por causa de 30 moedas de prata, eu te pergunto: quantas vezes traímos Jesus por bem menos? Bem menos. Quantas vezes deixamos Jesus de lado? Ó, Senhor, agora é eu. Fica aqui. Quantas vezes, amados? Quantas vezes você traiu Jesus por bem menos?
Às vezes, simplesmente porque você queria ver aquele filme que não agrada a Cristo. Simplesmente porque você já não queria mais estar orando. Acho que eu cansei de ler a Bíblia. É sempre a mesma coisa. Já cansei de ir naquela igreja. Não, a festa é bem melhor. Eu vou só ficar 2 dias lá, não tem importância não. Depois eu vou lá e me arrependo e volto à minha comunhão. Quantas vezes traímos Cristo? E mais, no nosso coração, com os nossos maus pensamentos. Aquele que só Deus conhece. Aí você fala, Judas foi ganancioso. Ele olhou para 30 moedas de prata. Ele olhou para suas 30 moedas de prata e falou assim, eu vou ficar rico. E nós? Será que estamos assim? Deixando nosso trabalho ser mais importante que Cristo? Quantas vezes deixamos de ir na casa do Senhor porque somos cheios, amados, nós somos cheios, sobrecarregados com o nosso trabalho, com nossos afazeres. Às vezes você está tão cansado, você trabalhou durante o dia todo, aí você fala, Senhor, só hoje. Só hoje. Hoje eu vou tirar um dia só para mim. Eu mereço. Quantas vezes colocamos e falamos que nós merecemos? Quantas vezes você falou isso? Eu mereço. Merece o quê, amados? O grande sacrifício de Jesus. O grande sacrifício na cruz do Calvário. E você simplesmente acha que merece. Você acha que merece. Amados, o que nós temos que é estar aos pés de Cristo. A Bíblia diz que é com esforço que vamos chegar ao céu. É com esforço. E esses últimos dias é esforçar mesmo. Não tem sido fácil. Você pode ser pior ainda que Judas. Judas entregou Jesus e você pode ouvir claramente: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Claramente você pode ouvir no seu coração. Então você tem que lembrar de Cristo Jesus. Voltando para Judas, ele teve uma atitude, amados, que não teve mais jeito. Foi irreversível. Depois de ter sido tomado pelo grande remorso de ter traído Jesus, de ter trocado Jesus por suas 30 moedas de prata, ele viu que Jesus tinha sido condenado. E aí? Como é que vai ser? Jesus não era para ser condenado, simplesmente eu entregar a ele. Não era para ser condenado. Só que aí Jesus foi condenado. E aí o que Judas fez? Ele foi lá, se arrependeu. Ele tomou uma atitude irreversível. Aquela atitude que não tem mais jeito. Ele foi, Judas 4, 27, versículo 6 diz: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que triste história. Geralmente as histórias acabam felizes, né? Geralmente nós lemos e queremos que as histórias se acabam. Judas se arrependeu e foi até Cristo, pediu perdão. Não. A atitude dele não teve mais volta. Ele não teve mais volta, amados. Ele simplesmente, o remorso falou bem mais alto no seu coração. O remorso falou bem mais alto do que todo o ensinamento, de tudo que ele viu, de tudo que ele conviveu com Cristo, dos grandes milagres. Às vezes a vida da gente está tão difícil, tão complicada, e o diabo, ele sola no seu coração: você não merece isso não, olha, você não merece isso não. E você, todo orgulhoso: eu não mereço viver desse jeito. Quantos suicídios estão acontecendo? Quantas pessoas que você fala: meu Deus, mas ele estava bem. O diabo, amados, ele tem matado, ele tem ceifado vidas. Pessoas que às vezes você nem imagina. E assim foi Judas.
não lembrou. Sabe por quê? Ele não gravou no seu coração. Ele não deixou Cristo entrar no seu coração. Ele deixou que a vaidade, as coisas do mundo, deixou que tudo o envolvesse menos o Cristo Jesus. Às vezes você pode estar pensando essa noite, não, eu não vou fazer isso. Não sou como Judas, eu não sou traidor. Eu não sou o traidor de Cristo. Que você não seja traidor. Toma atitude. Não de Judas. Porque essa atitude de Judas foi irreversível. Não teve mais jeito. Não teve. Toma atitude. Fala, Senhor, da agora em diante eu quero ser servo teu. Eu quero participar da mesa contigo, Jesus. Eu quero ter comunhão, Jesus, contigo. Oh, amados, que o Espírito Santo venha morar no seu coração. Mas não deixe os prazeres da vida, passageiros, te envolver. Toma a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Foi assim que Jesus fez. Chamou os seus discípulos, um a um. Escolheu. E falou, venha até após mim. E a Bíblia diz, amados, que naquele grande dia, nós vamos ter que prestar contas. O que você tem feito para apresentar-se a Cristo Jesus? Será que sua atitude vai ser irreversível? Talvez você faça, não vou me suicidar, Deus me livra. Está doido, está falando coisa de louco. Mas se nós morrermos sem Cristo Jesus, se nossas atitudes, se a nossa vida for sem Cristo Jesus, é isso. Não vamos ter oportunidade mais. Depois, após a morte, não tem mais jeito. Se você não tomar a sua atitude agora, de servo, de não mais ser como Judas, traidor, de não mais ser como Judas, ganancioso, de não mais ser como Judas, de não ter comunhão com Cristo, de viver somente de aparência. Porque se você fosse olhar os 12, cada um tinha seus problemas. Pedro teve, Pedro negou Jesus. Cada um teve suas dificuldades, seus discípulos. Cada um teve, mas todos teve o arrependimento, passaram pelo arrependimento. E é o que nós temos que ser, amados, passar. Porque no grande dia, naquele grande dia não haverá mais nem choro. Não adianta você falar, Deus, eu fiz isso. Todos os domingos eu estava na igreja, Deus. Deus, eu li a Bíblia uma vez por dia, Deus. Aquela leitura da Bíblia obrigatória, não tem? Eu orava de manhã, aquela oração. Senhor, obrigado. Aquela oração bem rapidinha, não tem? Que a gente faz. Eu falo porque eu faço. Não adianta, amados. Nós temos que participar do corpo de Cristo, da mesa de Cristo, participar da comunhão com Deus. Viver em jejum e oração, porque os dias são maus. Os dias são maus. Não queira ouvir de Jesus. Seja discípulo, aquele que aprende dia após dia. Não vê que a Bíblia está cansativa. Já li a Bíblia toda, vão ler de novo? Vão ler de novo. Porque a palavra se renova a cada instante. Mas eu já orei ontem tantas horas. Você vai orar de novo? Porque hoje é outro dia. As dificuldades continuam. Viva com Cristo. Viva com Cristo Jesus. Para que o Senhor possa abrir as portas do céu para ti. Não queira ficar reclamando. Minha vida está difícil. Talvez, igual com Judas, talvez ele pensou, não sou mais amado do que os outros. Ou será que esse era o Salvador mesmo? Ele passou diversas coisas, a Bíblia não fala.
alguns teólogos é que falam, mas que nós possamos participar da mesa, da comunhão com Cristo Jesus. Que você possa fazer um compromisso. Abaixe sua cabeça nessa hora. Fala com o Senhor, sonda seu coração. Que você possa ver os seus feitos, analisar o que você tem feito para Cristo. Analisar e ver. Porque os dias são maus. Oh Deus, nós sabemos, Senhor, porque muitas vezes nos tem traído a Ti, meu Deus. Oh Senhor, quantas vezes, Senhor, deixamos as coisas que são Tuas, a parte da comunhão, Senhor, da vida consagrada a Ti, da obediência. Oh Senhor Jesus, sonda nossos corações, ó Deus. Sonda, Jesus, nossos corações, ó Pai, para que nós possamos alcançar, Senhor, a Ti, ó Deus. Para que no grande dia, Senhor, naquele grande e maravilhoso dia, Senhor, nós possamos, Senhor, ser chamados por Ti, conhecidos por Ti, meu Deus. Que nós possamos ser chamados, ó Pai, em nome de Jesus. Tenhamos força, Senhor. Tenhamos força, Pai, para viver para Ti, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, amados. Que você possa viver na comunhão com Cristo. Toma atitude de servo. Toma atitude de servo de Deus. Se posicione. Nós temos que se posicionar como servos e viver para Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir. A Bíblia diz que a obra é grande, os ceifeiros são poucos. Olha o tanto que tem que crescer a obra de Deus. Que nós possamos fazer a obra do Senhor Jesus. E que a cada dia, a cada instante, tenhamos a mesma comunhão com Cristo. Amém? Vamos estar louvando, que o Senhor venha falar com você. Durante a semana, medite na palavra do Senhor. Busque a Deus em jejum e oração, clamando. Mensagem 34.